Resultados da 12ª à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Botafogo e Mirassol, jogo adiado. Sport Recife, Flamengo, jogo adiado. Fluminense, Ceará, Palmeiras, Juventude também adiado. O Bragantino perdeu em casa para o Bahia por 3-0. O Vitória empatou em casa em 0-0 com o Cruzeiro. O Grêmio empatou em 1-1 com o Corinthians. O Fortaleza perdeu em casa para o Santos por 3-2. O Atlético de Minas Gerais venceu o Internacional por 2-0. O São Paulo perdeu em casa para o Vasco da Gama por 3-1. 13ª rodada. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense, 2 jogos adiados. Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 em casa. O Internacional venceu o Vitória em casa por 1-0. O Bahia venceu o Atlético de Minas Gerais por 2-1. O Vasco da Gama perdeu para o Botafogo por 2-0. O Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. O Cruzeiro goleou o Grêmio por 4-1. O Juventude venceu o Sport Recife por 2-0. Fortaleza perdeu em casa para o Ceará por 1-0. 14ª rodada. Atlético Mineiro, Sport Recife, Bahia e Internacional. Juventude e Vasco da Gama, jogos adiados. Palmeiras empatou em casa em 1-1 com o Mirassol. O Santos venceu o Flamengo por 1-0. O Corinthians venceu o Ceará fora de casa por 1-0. O Botafogo empatou em 0-0 com o Vitória em casa. O Bragantino empatou em 2-2 com o São Paulo em casa. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2-0 em casa. 15ª rodada. Fortaleza empatou em 1-1 com o Bahia. Vasco da Gama empatou em 1-1 com o Grêmio em casa. São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. O Mirassol venceu o Santos em casa por 3-0. O Internacional venceu o Ceará por 1-0 em casa. Vitória venceu o Bragantino por 1-0 em casa. O Sport Recife perdeu para o Botafogo em casa por 1-0. O Cruzeiro goleou o Juventude por 4-0 em casa. O Palmeiras venceu o Atlético de Minas Gerais por 3-2 em casa. E o Flamengo no clássico Fla-Flu venceu por 1-0. 16ª rodada. Vasco, Bahia, Grêmio e Botafogo, Atlético de Minas Gerais e Fortaleza, jogos adiados. Fluminense perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1. Cruzeiro empatou em 0-0 com o Corinthians na casa do Corinthians. Ceará perdeu para o Mirassol por 2-0. Vitória empatou em 2-2 com o Sport Recife. O Flamengo venceu o Bragantino fora de casa por 2-1. O Internacional venceu o Santos por 2-1 fora de casa. Ainda falta o jogo do Juventude com o São Paulo. Com isso nós temos a seguinte classificação após 16 rodadas. Em primeiro lugar, o Cruzeiro com 34 pontos e 16 jogos. Em segundo lugar, o Flamengo com 33 pontos e 15 jogos. Em terceiro, o Palmeiras com 29 pontos e 14 jogos. Em quarto, o Bragantino com 27 pontos e 16 jogos. Em quinto, o Botafogo com 25 pontos, 14 jogos, saldo mais 10. O Bahia em sexto com 25, saldo mais 4, também 14 jogos. Em sétimo lugar, o Mirassol com 24 pontos, 14 jogos, mais 1. Em oitavo lugar, o Fluminense, 14 jogos, 6 vitórias. Em nono lugar, o Atlético de Minas Gerais, 20 pontos, 14 jogos, 5 vitórias, saldo mais 1. Em décimo, o Internacional com 20 pontos, 15 jogos, 5 vitórias, saldo menos 3. Em 11º, Corinthians, 20 pontos e 6 jogos, saldo menos 4, 5 vitórias. Em 12º, Ceará com 18 pontos. Em 13º, Grêmio com 17 pontos. Em 14º, São Paulo com 16 pontos, 15 jogos, saldo menos 4. Em 15º, Vitória com 16 pontos, 16 jogos, saldo menos 4. De desempate, cartões ou gols mais. Isso, São Paulo fica na frente de Vitória. Em 16º, Vasco da Gama com 14 pontos, 14 jogos, saldo menos 4. Em 17º, já na zona do rebaixamento, o Santos com 14 pontos, 15 jogos, saldo menos 6. 18º, o Juventude com 11 pontos, 13 jogos, 3 vitórias, saldo menos 18. Aqui na frente, Fortaleza, que tem os mesmos 11 pontos, 14 jogos e 2 vitórias. E em último, com apenas 4 pontos, o Sport Recife. Essa é a classificação do Brasileirão Série A. Tem o seguinte artilheiro: Caio Jorge, 12 gols do Cruzeiro. Segundo, Jorge de Arrascaeta com 9 gols. Terceiro, Pablo Verret do Vasco com 8 gols.